Tem cheiros que marcam a alma da gente. O cheiro do café passado na hora certa, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o cheiro do colo da mãe, e tem também aquele cheiro doce e inconfundível que mora no abraço de uma avó, no casaco antigo do avô. Um cheiro que durante muitos anos foi sinônimo de cuidado, acolhimento e história. Mas, com o tempo, esse cheiro muda, vai ganhando outro tom. Em alguns casos começa a incomodar, e nem sempre é um perfume bom. Essa mudança, por mais natural que seja, muitas vezes traz dor. Uma dor que não se fala, mas se sente. Há idosos que evitam abraços, outros que se calam diante de olhares que julgam. Alguns começam a se afastar da família, dos amigos, sentindo-se envergonhados, como se o próprio corpo estivesse lhes traindo. Não entendem o motivo, apenas carregam aquilo como um peso, um incômodo que não se vê, mas que dói profundamente. E talvez você que está ouvindo isso agora também já tenha passado por isso, ou conhece alguém que sofre calado com essa situação. O cheiro que surge na velhice é um daqueles sinais silenciosos que o corpo nos dá. Ele não surge à toa, não é um castigo, nem vergonha. É apenas um pedido, um chamado que o corpo faz para ser escutado, compreendido e cuidado com mais atenção e carinho. Hoje, com muita calma e respeito, vamos conversar sobre isso. Vamos entender por que esse cheiro aparece, o que ele quer dizer e como é possível amenizá-lo de forma natural, sem sofrimento, sem vergonha, sem precisar se esconder atrás de perfumes que não resolvem. Mais do que uma explicação, este vídeo é um abraço, um convite para que você volte a se olhar com carinho, porque cuidar do próprio cheiro não é vaidade, é um gesto de amor, e quem já caminhou tanto nesta vida merece continuar sendo abraçado, com gosto e sem medo. Você já parou para pensar que o corpo fala até pelo cheiro e que talvez tudo o que ele esteja pedindo seja um pouco mais de escuta? O corpo humano é uma máquina maravilhosa que vai se transformando com o passar dos anos. Mas algumas dessas mudanças acontecem sem que a gente perceba direito, como pequenas mensagens que o organismo envia, muitas vezes sem palavras, mas com sinais claros. Um desses sinais está no cheiro que o corpo começa a exalar depois dos 60 anos. Um cheiro diferente, que não estava ali antes ou que não tinha tanta força. Esse cheiro é causado por uma substância chamada 2-nonenal, que surge do processo natural de oxidação das células. Conforme o corpo envelhece, suas células passam por um desgaste lento e contínuo, e isso gera mudanças químicas, inclusive no suor e na pele. É como se o tempo fosse deixando uma marca invisível, um aroma silencioso que anuncia a passagem dos anos. Por mais que isso pareça estranho ou até desconfortável, é importante lembrar que é uma reação normal que acontece com muitos idosos. Essa mudança não é um sinal de sujeira nem de descuido. O corpo simplesmente está mostrando que está envelhecendo e que com o envelhecimento vem novos desafios, alguns visíveis, outros sentidos mais sutilmente. Será que você já percebeu essa mudança no cheiro? Ou talvez tenha sentido que algo está diferente no seu corpo sem conseguir explicar exatamente o que? Essa transformação pode até incomodar, mas é também um convite para uma nova escuta, para um cuidado diferente, mais delicado e atento. Afinal, o corpo continua falando, mesmo quando as palavras faltam. E é nesse entender silencioso, nesse olhar amoroso, que começa o caminho para se sentir melhor consigo mesmo, com mais dignidade e leveza. Mais do que uma questão química, o cheiro do corpo pode ser um retrato do que acontece lá dentro, no coração e na mente. A velhice traz consigo desafios que vão além do corpo. A solidão, a tristeza, o estresse acumulado por anos, o peso das perdas e das lembranças que às vezes machucam. Essas emoções não ficam guardadas apenas no pensamento, elas têm um jeito de se manifestar, e uma das formas é pelo cheiro que nosso corpo exala. Também a alimentação tem seu papel nessa história.
O que entra pela boca é transformado e muitas vezes revela a qualidade dos nossos cuidados diários. Quando o prato se enche de gorduras processadas, açúcar em excesso ou falta de alimentos frescos, o corpo sente. A falta de água é ainda mais silenciosa, mas traz seus próprios sinais. Tudo isso pode intensificar o odor, tornando-o mais forte, diferente, até desagradável. Você já reparou como em dias de preocupação, cansaço ou tristeza, o corpo parece pesar mais? O cheiro, que é tão discreto na rotina, às vezes fica mais presente, quase como um grito por ajuda. E o que será que esse cheiro está querendo contar? Que o corpo está precisando de atenção, que o coração pede um alívio, que a alma busca um pouco mais de paz. O cuidado com a alimentação, com as emoções e a hidratação são caminhos para acolher esse pedido do corpo. Não é uma mudança que acontece da noite para o dia, nem um caminho fácil, mas é um gesto de respeito e amor para com quem viveu tanto e merece sentir-se bem em cada instante. Afinal, o corpo, assim como o coração, também fala. E o cheiro é um de seus pedidos mais sinceros. Muitos acreditam que o cheiro mais forte no corpo dos idosos está ligado apenas à falta de higiene. É uma ideia que carrega um peso enorme, porque toca no que há de mais íntimo, o cuidado consigo mesmo. Essa crença, porém, não só é equivocada, como também pode afastar ainda mais quem sofre com essa situação, criando um ciclo de vergonha e isolamento. Na verdade, o excesso de banho, especialmente com água muito quente e sabonetes agressivos, pode prejudicar a pele já sensível e envelhecida, tornando-a mais vulnerável e até piorando o cheiro. É como se o corpo, já cansado, reagisse de maneira diferente ao que antes era normal. E essa reação, por vezes, é mal interpretada por quem está ao redor. Outro equívoco comum está no uso excessivo de perfumes e desodorantes fortes, na tentativa de esconder o cheiro natural. Isso, muitas vezes, pode irritar a pele delicada, gerar alergias e até aumentar a intensidade do odor, criando um desconforto ainda maior. É uma armadilha silenciosa que acaba prejudicando quem tenta se proteger. Esses mitos não ajudam, não acolhem. E mais do que isso, podem fazer o idoso sentir-se diminuído, como se sua dignidade estivesse ameaçada. Mas, na verdade, o que ele precisa é de compreensão. O corpo está enviando sinais, e o que ele pede não é esconderijo, mas um cuidado mais sensível, respeitoso e verdadeiro. Será que não é hora de olhar para essa questão com mais gentileza? De entender que o cheiro é parte de uma história maior, feita de tempo, emoções e necessidades? O corpo não precisa ser um motivo de vergonha, mas um convite para uma nova relação consigo mesmo. Uma relação feita de carinho e respeito, que valoriza cada passo dado nesta longa caminhada da vida. Cuidar do corpo e do seu aroma natural não precisa ser complicado nem doloroso. Existem gestos simples que podem fazer toda a diferença, trazendo mais conforto e suavidade, sem agredir a pele, que já é delicada com o passar dos anos. São pequenos toques de carinho que mostram o quanto cada detalhe importa. Uma boa escolha é optar por sabonetes neutros que possuem ação antioxidante. Eles limpam sem ressecar, respeitando a pele e ajudando a manter seu equilíbrio natural. Evitar banhos com água muito quente também é uma forma de preservar essa proteção que o corpo oferece. A temperatura amena ajuda a não irritar e não estimular uma produção maior de odores. Além disso, o que vai para dentro do corpo também influencia muito no cheiro que ele exala. Chá verde, limão e folhas amargas são exemplos de alimentos que trazem um efeito purificador, ajudando a eliminar toxinas e a refrescar o organismo de dentro para fora. São aliados gentis que podem fazer parte da rotina de quem busca bem-estar natural. Para as axilas, o uso de bicarbonato de sódio natural é uma alternativa delicada aos desodorantes comerciais, que muitas vezes contém substâncias agressivas. O bicarbonato ajuda a neutralizar o cheiro sem irritar,
como um cuidado que respeita a pele e também a pessoa inteira. Esses hábitos não são sobre vaidade, mas sobre um amor profundo por si mesmo, um gesto de ternura que diz: eu me importo com quem eu sou, com o meu corpo, com a minha história. E essa ternura, aos poucos, transforma não apenas o cheiro, mas a maneira como nos sentimos em cada instante da vida. Às vezes, para entender o que o corpo quer dizer, precisamos olhar para ele como olhamos para as coisas que já carregam uma história. Imagine uma casa antiga, cheia de memórias e histórias guardadas nas paredes. Essa casa não se mantém bem cuidada sozinha. Ela precisa de ventilação, de um pouco mais de luz, de consertos delicados, de atenção constante, para que continue acolhendo com conforto quem nela habita. O corpo que envelhece é como essa casa. Ele também precisa de cuidados especiais, que vão além do que fazíamos quando éramos mais jovens. O cheiro que aparece não é sujeira ou descuido, é um sinal, uma mensagem que o organismo envia para dizer que algo merece atenção, que talvez algo precise ser ajustado com mais calma, com mais carinho. Escutar esses sinais pode ser um desafio, principalmente quando nos acostumamos a pensar que o corpo deve funcionar igual a antes, que tudo deve ser perfeito, como em uma juventude idealizada. Mas a verdade é que o corpo fala, mesmo em silêncio, e o cheiro é uma de suas formas mais sinceras de pedir ajuda. Quando olhamos para esse sinal com respeito e sensibilidade, começamos a compreender que ele não é uma fraqueza, mas um convite para nos cuidarmos com mais paciência, para darmos um passo atrás e escutarmos aquilo que ele realmente precisa. Essa escuta é o primeiro gesto de amor que podemos oferecer a nós mesmos nesta fase tão preciosa da vida. Seu Antero sempre foi um homem carinhoso, cheio de histórias para contar e um sorriso que iluminava qualquer sala. Mas nos últimos tempos, algo mudou. Ele percebeu que o neto, que antes adorava se sentar no seu colo e escutar suas histórias, começava a se afastar, evitava o contato mais próximo. O que doía ainda mais era o silêncio, aquele afastamento que não precisava de palavras para ser sentido. A causa, para seu Antero, era um mistério até que, com delicadeza, alguém lhe explicou que o cheiro que seu corpo exalava havia mudado e que isso incomodava o menino. A notícia trouxe tristeza e vergonha, sentimentos que muitas vezes visitam quem enfrenta esse tipo de situação. Mas também abriu uma porta para uma nova oportunidade de cuidado e reconexão. Com pequenas mudanças na rotina, um sabonete mais suave, uma atenção maior à hidratação, uma alimentação mais leve e colorida, o corpo de seu Antero começou a responder de maneira diferente. E o mais bonito dessa história é que, junto com essas mudanças, o abraço do neto voltou a ser apertado, as conversas mais longas e o sorriso mais presente. Às vezes, o caminho para restaurar a proximidade com quem amamos passa por gestos simples que mostram cuidado por dentro e por fora. Um banho mais gentil, um prato com mais vida e a certeza de que ainda há tempo para construir memórias cheias de amor e respeito, porque cada abraço merece ser dado com gosto, com carinho e sem medo do que o corpo possa dizer. Muitas vezes, quando pensamos em cheiro agradável, a primeira imagem que nos vem à mente é a de perfumes caros, fragrâncias fortes que prometem esconder qualquer sinal do tempo. Mas a verdade que poucos contam é que o aroma que realmente faz bem e que transmite vida vem de dentro do corpo, do equilíbrio que cultivamos no dia a dia. A vitalidade que brota no coração, a paz que nasce quando as emoções se aquietam e o corpo que se mantém hidratado e nutrido com alimentos frescos e naturais são os verdadeiros responsáveis por esse cheiro que acolhe e convida. Não se trata de esconder, mas de revelar uma saúde que se cuida, que respeita seus ciclos e que abraça a si mesma com amor. Será que não é isso que podemos cultivar em nossas vidas?
uma atenção gentil para com o que comemos, para os momentos em que nos permitimos descansar, para o tempo que dedicamos à calma e à oração, ou simplesmente à contemplação do que é belo e simples. Esses pequenos cuidados são sementes que, com paciência, florescem em um corpo e em um cheiro que inspiram tranquilidade e bem-estar. Porque o cheiro bom não é luxo, nem uma questão de aparência. Ele é o reflexo de quem se olha com respeito, de quem sabe que o cuidado verdadeiro nasce do interior e se manifesta no natural perfume da vida. E esse segredo, tão simples quanto profundo, está ao alcance de todos que desejam caminhar pela velhice com leveza, dignidade e amor por si mesmos. Chegar a essa idade traz consigo uma sabedoria que vai muito além do que os olhos podem ver. O corpo, mesmo quando mostra sinais diferentes do que estávamos acostumados, continua sendo nosso companheiro mais fiel. E o cheiro que ele exala, por mais estranho que pareça, é apenas mais uma forma de comunicação. Um convite silencioso para que o escutemos com atenção e ternura. Não há motivo para vergonha ou medo diante disso. A naturalidade dessa mudança deve ser acolhida como parte da nossa história, do caminho que trilhamos com coragem, fé e paciência. Saber que o cheiro pode ser amenizado, que existem formas de cuidar de si com simplicidade, traz uma luz de esperança que aquece o coração. Talvez hoje seja um bom momento para pensar no que seu corpo está pedindo. Talvez seja tempo de cuidar da alimentação, prestar atenção na hidratação, escolher sabonetes que respeitam a sua pele. São pequenas atitudes, mas que dizem muito sobre o amor que podemos ter por nós mesmos. Quem já viveu tanto merece ser abraçado com gosto e sem medo. Merece sentir-se valorizado, importante, digno em cada gesto, em cada cheiro, em cada olhar. A vida, mesmo depois dos 70, é cheia de significado e merece ser vivida com leveza e respeito. Que esta conversa seja um abraço amigo, uma palavra suave que reconforta e incentiva. Que ela acenda uma esperança real, feita de cuidado e aceitação, para que você continue a trilhar seu caminho com paz no coração. Afinal, nunca é tarde para se olhar com carinho e para cultivar um amor profundo por quem você é.